Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao evento Mão na Massa. Eu sou o Chúcio e essa é a Duda. Somos proprietários da Inspire Alimentos e estamos aqui no evento Mão na Massa para mostrar para vocês que é mais fácil do que imagina fazer pães e acompanhamentos deliciosos, saudáveis e super fáceis, reduzindo aí o açúcar, a lactose, o glúten, os conservantes, os corantes, e para que você possa saborear o melhor da culinária caseira de forma leve e nutritiva aí no conforto do seu lar. Esses são alguns dos nossos produtos aqui, pessoal. Temos aqui uma torta de legumes sem glúten, sem lactose. Aqui temos uma cuca. Está deliciosa, ó. Até já peguei um pedacinho aqui para provar. Essa cuca aqui também não tem glúten, não tem lactose. Aqui temos alguns pães, né? Dois deles que a gente vai estar ensinando para vocês aqui hoje. O pão de farinha de arroz, sem glúten, sem lactose, com mix de sementes. Esse é um querido dos nossos clientes, delicioso. E o nosso famoso pão 100% integral, sem açúcar, também com mix de sementes. Delicioso, não fica um pão duro. Tem uma fatia dele aqui para mostrar para vocês. Um pão saboroso, saudável e fácil de fazer. Fácil de fazer, pessoal. E esse pão é feito somente com farinha integral. Ele não vai farinha branca, ele não vai açúcar. Tem muitas pessoas que pensam que para o pão integral ficar macio precisa adicionar farinha branca ou adicionar açúcar, e isso não é verdade. Contanto que estamos aqui para provar isso, depois a gente vai estar fazendo aqui com vocês, vamos estar mostrando para vocês como pode ser feito o pão sem misturar farinha branca ou sem misturar o açúcar. Esses pães aqui, pessoal, fazem parte hoje da nossa fonte de renda aqui. Temos muitos clientes que adoram esse pão aí, esses pães, porque temos clientes né, que têm alguma intolerância ao glúten, alguma intolerância à lactose, clientes também diabéticos ou pré-diabéticos que precisam cortar o açúcar ou diminuir o açúcar, né? Então, pensando na nossa saúde e pensando na saúde dos nossos clientes, é que a gente está fazendo esses pães de certa forma diferentes, né? Pães que a gente não encontra em qualquer supermercado, né? Principalmente a gente que mora numa cidade menor, não é fácil você encontrar tipo um pão sem glúten ou sem lactose que não tenha um monte de outros ingredientes ali dentro, né? Porque você olha às vezes os ingredientes ali no pacote, meu Deus, né? Tem muito nome ali que a gente não faz nem noção do que é, né? E também temos, né, clientes que querem investir, né, em um alimento mais artesanal aí, uma procedência mais confiável. Então, são produtos que fazem sucesso aqui e são produtos que a gente quer mostrar para vocês como vocês também podem fazer aí na casa de vocês, né? Talvez vender aí na cidade de vocês também. Então, nosso papo hoje é com vocês mesmo, que querem aprender como fazer esses pães, né? Que sustentam a nossa família e, né, servem de alimentos também para a família dos nossos clientes. Dois deles a gente vai estar mostrando aqui hoje para vocês, né? Que é o nosso pão integral e o pão de farinha de arroz. Vamos estar ensinando aqui, vamos estar passando a receita para vocês, né? Essa receita já foi passada nos nossos grupos do WhatsApp, mas quem não está lá, né? Fiquem ligados aí que daqui a um pouco a gente já passa essa receita aí para vocês, que a gente passou lá nos grupos para quem já quiser ir fazendo junto com a gente mesmo, né? A hora que
eu começar a fazer eles aqui, já começar, né, se vocês aí já quiserem começar a fazer juntos, podemos estar fazendo. Esses pães, pessoal, a gente consome eles todo dia, né? Até para ter uma variedade. Um dia faz um pão de arroz, outro dia faz um pão integral. Então, porque o pão nosso de cada dia, né? Principalmente no Brasil, o pão é um dos alimentos mais consumidos, né? O brasileiro come quase todo dia o pão. Então, podemos comer um pão saudável, né? E a gente aqui faz pães sem glúten, pães sem lactose, pães sem açúcar, né, para equilibrarmos as nossas refeições também, né? Mas antes, pessoal, da gente ir lá para as receitas, quero compartilhar aqui um negócio com vocês aqui. Uma Misericórdia! transformação que aconteceu na vida da Duda, né, por ter escolhido esse tipo de alimentação mais saudável, sem abrir mão, né, muitas vezes de comer coisas práticas e saborosas. Então, as fotos que a gente vai mostrar aqui para vocês são de quando ela tinha uma alimentação convencional, né? Nessa fase da vida ela consumia aí muitos alimentos inflamatórios, principalmente, né? Muitas vezes até nem se dando conta disso, mas na correria do dia a dia acabava tendo uma alimentação tanto quanto desequilibrada, né? Pelo excesso do pão branco, né? A massa branca, os leites e derivados, os embutidos, refrigerante, tudo isso, né, com excessos, né, de açúcar, glúten, lactose, corantes, conservantes, emulsificantes e antes que, nossa, é muita coisa que é colocado nos produtos hoje em dia, né? A gente até se assusta quando olha lá a tabela dos ingredientes, que tem muita coisa ali que você não faz nem noção do que é, né? Mas, enfim, vamos aqui mostrar as fotos dela aqui para vocês verem um pouquinho. Nessa época ela tinha apenas 23 anos, né? Jovem, cheia de vida, mas já sofrendo algumas consequências silenciosas no corpo, por não ter atenção com essa alimentação, né? Agora olhem essas outras imagens. Aqui, pessoal, ela já tem 25 anos, né? 2 anos depois de mudar a sua relação, né, com a comida, com o corpo, com a saúde. Dá para ver uma diferença, né, pessoal? E não é só o corpo que melhorou, né? Aqui a gente está vendo só o corpo, mas melhora num contexto geral, né? Pois melhora a tua vibração, melhora a energia. Ela mesma, né? Melhorou a disposição no dia a dia dela, o sistema digestivo começou a funcionar perfeitamente. Com isso, a qualidade do sono melhorou, o humor ficou mais equilibrado. Bom, e é só coisas boas que vão acontecendo na tua saúde quando você prioriza, né, a sua saúde e principalmente a sua alimentação. E até tem um ditado que fala que a gente é o que a gente come. Então, vamos prestar atenção no que a gente come, né? Eu sei que pode parecer difícil mudar a alimentação, né? Não é sempre que temos à disposição um pão sem glúten ou um bolo sem lactose, mas, tipo, às vezes a gente pensa em cortar certos alimentos, né? E talvez não seja essa a questão. A questão talvez seja equilibrar os alimentos, né? Sabemos que o leite é inflamatório no nosso corpo. Podemos tomar um cafezinho com leite? Às vezes, né? Dependendo do organismo e tal, cada corpo é um corpo, mas às vezes não tem problema você tomar um café com leite. Mas você tomar 1 litro de leite por dia, talvez o teu corpo não absorva isso da melhor maneira, né? Então, a questão não é o cortar, a não ser em casos específicos, mas a questão talvez seja equilibrarmos, né? Equilibrarmos
a nossa forma de comer, né, olhar para esses alimentos aí e buscar uma alimentação mais saudável e mais harmoniosa. E começando prestando atenção no que a gente está comendo e quanto a gente está comendo, principalmente. Porque muitas vezes a gente está comendo algo que não é tão saudável, né, que o nosso corpo não está tão satisfeito em receber aquilo, mas colocamos isso ali em excesso ainda no corpo. Então, provavelmente chega uma hora que o nosso corpo vai começar a gritar ali, e é onde a gente começa assim, né, sentir as dores, inchaço no estômago, são dores de cabeça, preguiça e, né, tem uma lista de coisas aí que acontecem por essa má alimentação, né? E a gente aqui é prova disso, né? Pois também já passamos muito tempo nos alimentando de uma maneira tipo um pouco contrária ao que o nosso organismo pedia. E por isso é que estamos aqui hoje, para mostrar um pouco de tudo isso para vocês, né? Pois a verdade é que hoje em dia mesmo jovens, né, muitas pessoas já enfrentam problemas sérios pela falta de respeito com o alimento e com o corpo, né? Tendo uma alimentação tóxica, muitas vezes sem se dar conta, mas, né, na correria do dia a dia, dependendo do trabalho que tem e tudo mais, acaba se alimentando de produtos que esses produtos acabam sendo tóxicos para o corpo. Então, e não é, né, só a questão da estética, tem a questão da saúde no geral, né? Colesterol alto, triglicerídeo desregulado, intestino preso, intestino inchado, fadiga, ansiedade, dor em articulação, né, por ter um sobrepeso. Tudo isso, pessoal, pode estar ligado diretamente ao que ingerimos. E muitas vezes a gente nem se dá conta disso, né? Fica achando motivo para os problemas ali e não se dá conta que é a nossa alimentação, às vezes, que precisa mudar, né? Mas a boa notícia é que é possível mudar, pessoal. E não precisa ser complicado, né? Aprender a fazer o seu próprio pão, principalmente, né, saudável, sem glúten ou sem lactose, feito com ingredientes naturais, né, feito por você aí no seu lar, né, você, né, tendo consciência do que está ingerindo, já é um grande passo para essa alimentação harmoniosa, né? E é isso que a gente está aqui para mostrar para vocês, que é possível se alimentar bem, com prazer e de forma prática e acessível, né? Então fiquem com a gente aí, porque o que vocês vão aprender hoje pode transformar a relação de vocês com a alimentação e com a própria saúde. Porque, como a maioria, né, dos brasileiros, eu mesmo fui acostumado com uma grande variedade de alimentos, né? E sendo que a gastronomia brasileira é extremamente rica e diversa, mas mesmo, né, no entanto, aí, como a OMS mesmo fala, a maior parte da população brasileira consome muito mais que o indicado do açúcar, glúten e lactose, né? Ingredientes que têm causado muitos problemas de saúde para muitas pessoas. Eu sou uma delas, né? Tenho uma leve intolerância ao glúten, especialmente produtos feitos com farinha branca, mas sempre adorei pão branco. Inclusive a minha história com pães aí, pessoal, vem lá da infância, né? Minha mãe sempre fez pão, a gente sempre comeu o pão em casa que era feito por ela. Então eu venho vendo, né, essa produção de pães desde criança. Mas lá nessa infância eu, né, não me interessava em fazer os pães, por mais que minha mãe ali quisesse ensinar e tal.
na infância, adolescência, ali eu não estava muito preocupado com isso não. Queria só mesmo comer o pão, né? E que delícia, né? Chegar em casa, antes de entrar em casa, já sentir lá fora aquele cheirinho de pão assando, né? Muitos de vocês sabem o que é isso, Agora né? a gente sente isso aqui em casa. Nossa, uma delícia. Isso, Gratidão, meu amor. muito bom. Mas não era assim também, né? Eu passei, como falei, passei esse tempo ali sem me interessar em fazer, só, né, pensando em comer. Fui me dedicar a aprender a cozinhar mesmo, né, na minha vida adulta já. E nesse me interessar fazia, né, coisas básicas. Um feijão com arroz ali, um ovo e estava tudo certo. Até que lá em meados de 2018 eu fui trabalhar com os amigos meus num renomado restaurante lá em São Bento do Sul, chamado Aztecas Gastropub, né? Mandar um abraço aí pro Diegão, pro Thiago, porque nesse restaurante foi onde eu dei um passo a mais, né? Até na minha profissão e tal, mas no aprendizado com os alimentos, né? Como eu poderia fazer de uma forma diferente os alimentos, e ali aprendi muito, né? Com os cozinheiros que trabalhavam ali e tal, com todo o pessoal. E a partir dali eu tive uma outra visão da forma de como cozinhar. E já era uma época que eu estava reduzindo a carne e tal. E ali eu trabalhei um tempo e acabei me mudando e vim morar para São Francisco do Sul, né? Uma cidade litorânea aqui do litoral norte de Santa Catarina. Aqui também trabalhei em alguns restaurantes e tal, sempre aprendendo muito, mas ainda não estava trabalhando com os pães, né? Até já tinha feito alguns pães em casa, mas nunca ficavam da maneira que eu queria mesmo. Uns ficavam muito assados, outros parecia que estavam assados, e daí tirava do forno quando ia cortar, estava cru no meio. E contanto que tentava, não dava muito certo e acabava voltando para a padaria, para o supermercado e comprava lá mesmo. E daí veio, né, veio pandemia, como eu trabalhava em restaurante, alguns restaurantes acabaram fechando e tal, e eu migrei para a área portuária, né, que é aqui uma cidade litorânea e tal, tem o porto e o que movimenta a, a maior parte financeira da cidade aqui, né, é a parte portuária, então eu fui trabalhar ali. Ali daí que fiquei mais longe dessa questão, né, dos pães, da cozinha, porque, né, o trabalho, a carga horária lá me tomava bastante tempo, mas eu fiquei ali uns 2 anos trabalhando, mas vi também que não era o que eu queria continuar fazendo, né? Já estava precisando ter uma mudança e tal, apesar, né, de gostar do que fazia, né, ganhava razoavelmente bem, mas precisava mudar. E nesse mudar, a mudança foi tão grande que no dia que eu resolvi sair do Porto, foi quando eu comecei a namorar com a Duda. A gente se reencontrou e tal, e a gente começou a namorar. Ela já era proprietária da Inspire, né? Fazia bolos para aniversários, bolos para casamentos e tal, mas na cidade de Joinville, né? Uma cidade vizinha aqui de São Francisco, né? Já tinha como fonte de renda a confeitaria ali com seus bolos e tal, e a partir dali a gente teve grandes mudanças. Nessa época ainda era Inspire Bolos. Eu até fazia brigadeiros antes, mas eu foquei só nos bolos porque estava vindo de uma demanda de encomendas muito grande.
e eu sozinha com uma criança pequena, o Davi, meu filho. E com essa correria ali, eu não dava atenção para minha alimentação e nem para do meu filho. Eu não estava dando conta de produzir, entregar os bolos e ainda cuidar da minha alimentação. A gente exagerava em alimentos industrializados, alimentos com alto teor de açúcar, sódio, lactose, glúten e conservantes. Resumindo, eu dava prioridade para o que eu tinha a ilusão de serem alimentos mais práticos. E as consequências foram crises de ansiedade, fraqueza, sonolência durante o dia, desânimo para realizar as tarefas do dia a dia. Nessa época, o Davi tinha de 2 para 3 anos. Eu tinha 23 anos e eu pesava 72 quilos. O meu tamanho é 1,62 m, né? Que a gente mediu. Isso. E eu estava acima do meu peso. E eu não conseguia emagrecer. Além de eu me sentir super sobrecarregada psicologicamente pela demanda da Inspire, fabricando bolos, e até essa era uma ótima justificativa para não dar tempo de cuidar da minha alimentação. Eu achava que não tinha tempo de ter uma vida mais saudável e por ter que me organizar com todas as funções da Inspire e também não dar conta disso. O trabalho sempre vinha em primeiro lugar e não estava dando muito certo. Eu sentia que eu precisava de ajuda. Eu precisava mudar a minha vida mesmo, porque chegou ao ponto de eu ver no físico, né, os resultados no meu corpo, e eu me sentia muito mal por não dar conta de tudo aquilo que eu estava vivendo, né, sendo que era uma coisa que eu agradecia até por estar vivendo, trabalhar em casa, ter o meu filho perto, mas eu me sentia frustrada comigo mesma por não conseguir alimentá-lo de maneira saudável. Então eu pedia para Deus que eu precisava de um braço direito na Inspire, precisava mudar a minha vida, queria mudar a minha vida. Pedia um braço direito para Inspire nas minhas orações. Pedia também um amor, um amigo, um companheiro para seguir a vida comigo. Mas Deus foi muito generoso comigo e Ele me deu tudo em uma pessoa só, que foi o Chuchu. O Chuchu é resultado de muitas orações. E como ele disse, no dia que ele saiu do Porto, foi o dia que a gente começou a namorar. Foi o dia que a gente se reencontrou também. Mas isso é papo para outra hora. A gente vai fazer aqueles esquemas de, se essa publicação der 500 comentários, a gente conta a nossa história, que é bem bonita também, vale a pena. Mas passou algumas semanas ali que a gente começou a namorar e ele se mudou para Joinville, foi morar comigo em Joinville, com seus dotes culinários, começou a trabalhar comigo também, dedicou toda a sua energia ali para me ajudar com a Inspire, porque uniu os nossos sonhos, os nossos propósitos e a gente começou a projetar um futuro juntos, em família. E cada mudança que precisava acontecer foi acontecendo. Um passo de cada vez ali, mas sempre com muito amor e dedicação, até chegar ao ponto da decisão de a gente se mudar para São Francisco do Sul. O principal motivo era diminuir as despesas, no caso, o aluguel em Joinville, e vim morar no sítio que já era do Chucho. Vim morar no sítio, no meio da mata, na natureza, na praia, com o careca mais lindo desse universo. Como que não vai ser uma boa opção? Mas foi difícil essa decisão, porque para eu desapegar das minhas clientes lá em Joinville, sair de uma cidade de 600 mil habitantes, onde o nome da empresa já estava consolidado, e se mudar para São Francisco, uma cidade de 50 mil habitantes, mas sempre firme e forte ali, buscando a orientação de Deus, eu sabia que essa decisão era para um propósito muito maior, que é o que estamos aqui hoje também, que é passando essa mensagem para vocês. A gente se mudou então, né? Viemos de Joinville morar aqui no sítio
e começamos a reconstruir a nossa carteira de clientes e vimos a necessidade de incluir novos produtos nas nossas vendas. E como o principal produto vinha sendo já os bolos, a gente viu a oportunidade de aproveitar o forno quentinho e incrementar fazendo pães, que também já estava na base da criação da vida do Chucho, além de ele estar passando ali por um momento que ele estava sentindo uma leve intolerância ao glúten, especialmente à farinha branca, e buscando uma alternativa de comer alimentos mais saudáveis, mais alimentos do nosso dia a dia, né? No caso, pão. Então a gente aproveitou essa oportunidade para lucrar também. E foi assim que a Inspire começou a fazer pães. Obviamente começamos pelo pão branco, mas juntos a gente já fez esse integral sem açúcar. E ainda assim existia uma falha ali nas nossas vidas que não estava resolvida, que era a nossa má alimentação, né? Que ainda continuava a acontecer de forma inconsciente. O desrespeito com alguns elementos, que é o excesso de açúcar, de glúten, de lactose. Eu muito mais do que o Chucho, né? Ele é mais saudável, ele é saudável. Por isso que ele é um gatão. Mas ele não deixa de comer coisas gostosas, ele não deixa de comer as coisas que ele gosta também. E quando a gente começou a namorar, eu eu mandei muito bem, porque eu gosto de cozinhar, então, como eu cozinhava pra Muito legal. gente, eu comecei a fazer coisas mais saudáveis. E ali eu também fui vendo Deus me dando a oportunidade de mudar a minha alimentação, que era algo que eu tinha pedido para Ele também. Então eu fui diminuindo o glúten, a lactose, o açúcar, e com isso eu consegui emagrecer 14 quilos, né? E não foi parando de comer, não foi cortando tudo, né? Foi tendo uma alimentação mais equilibrada, comendo alimentos mais saudáveis e saborosos que nós mesmos produzimos. E além de ter esse benefício próprio, eu notei que vários dos nossos clientes davam preferência pelos pães mais saudáveis também. Escutei várias vezes eles falando que um pão sem glúten ou sem açúcar, sem lactose no mercado chega a custar R$ 30, mas que por alguém da família ser intolerante, eles precisavam comprar para, né, eles terem a opção do que comer em casa. Mas ainda assim, sendo sem glúten ou sem lactose, estavam cheios de conservantes e compostos ali que a gente nem conhece, nem consegue ler direito. Ou seja, os nossos clientes também davam preferência aos pães mais saudáveis, pães que realmente nutrem o nosso corpo, saciam a nossa fome, sem peso na consciência ou sentimento de má digestão, de inchaço, consequentes inflamações para os casos dos intolerantes. Esses dias até uma cliente estava falando para mim que estava com medo de fazer o teste da lactose, porque estava com medo de ter que cortar tudo com lactose da vida dela, né? Não poder mais comer o queijo, não poder mais comer pizza, bolos, docinhos de aniversário, enfim. E isso me fez lembrar de mim também há um tempo atrás, que eu sabia que se eu fizesse exames estariam alterados e eu tinha medo de me privar dos prazeres de certos alimentos, de ter vontade de comer alguma coisa e não poder, ainda mais sendo uma amante da gastronomia. Mas hoje eu me sinto uma cobaia de um experimento incrível de Deus, né? E foi graças a isso que eu me tornei prova de como é possível a gente se alimentar bem, sem privações, se alimentar de maneira saudável. E o segredo é você aprender a produzir esses alimentos sem os ingredientes que sejam prejudiciais para a sua saúde. No caso de você que é diabético, precisa aprender a fazer um pão sem açúcar. Mas você que não é diabético, é de extrema importância também aprender a apreciar esses alimentos, né? Experimentar novos sabores, incluir no seu dia a dia para melhorar a sua qualidade de vida. Você que é celíaco, aprender a fazer um pão sem glúten. E você que não é celíaco,
Incluir esse alimento no teu dia a dia é uma oportunidade de apreciar novos sabores e um ato de autocuidado. Esse pão de farinha de arroz aqui é o nosso preferido aqui de casa, das crianças. Aprendemos a apreciar esses alimentos. As pessoas que são intolerantes à lactose aprenderam a fazer um pão sem lactose e assim por diante. Isso é liberdade na dieta de vocês. Outro cliente nosso que é diagnosticado como intolerante à lactose, no passado ele sofreu muito com hérnia de disco na coluna, de ter vezes que ele travou e não conseguia andar, teve que ir para o hospital depois de ingerir muitos produtos lácteos. E hoje, graças aos nossos produtos, ele tem uma dieta mais variada e não sofre mais tanto com as dores que ele tinha antes por conta das inflamações da lactose. Porque para os intolerantes, a lactose é isso que ela causa, onde tem ali uma inflamação, ele aumenta, né? Geralmente, né, ela inflama o intestino, então, no caso desse nosso cliente aqui, inflamava o intestino, daí enrijecia a musculatura do abdômen e, por consequência, atacava a hérnia de disco, né? Muitas pessoas, às vezes, têm a hérnia de disco e nem sabem dessa questão, né? Aham. Que o glúten, a lactose pode ser um malefício ali para essa questão. E ele fala assim, ai, tudo no mercado tem lactose, é só olhar lá na embalagem que na maioria dos produtos tem lactose. Mas hoje ele tem uma dieta mais variada aí, graças aos nossos produtos. E, e se vocês também se vocês se identificam com alguma dessas situações, tá aí a oportunidade para vocês mudarem. Esses dias eu falei para uma amiga minha que se você sente que se você está sentindo que precisa mudar alguma coisa na tua vida e não sabe por onde começar, comece pela alimentação e você vai se surpreender com os resultados em todas as áreas da sua vida. E é por isso que a gente está aqui hoje. É para ajudar vocês a se reconectarem com os alimentos, com o ato de nutrir o corpo de verdade, que é algo essencial no nosso dia a dia e às vezes passa despercebido. Às vezes a gente não dá atenção para uma coisa tão importante que é a nossa alimentação, que é nutrir o nosso corpo. Estamos aqui para dizer que é possível a gente fazer tudo isso de forma simples, fácil. Estamos falando de pães e acompanhamentos feitos com as nossas mãos, com a energia da nossa casa, do nosso lar, no aconchego do nosso lar, feito com a nossa energia, e isso sem dúvida tem um sabor muito especial. Se eu trabalho o dia inteiro dentro de uma cozinha, achava que eu não tinha tempo de produzir o meu próprio alimento, imagina vocês que trabalham em outras áreas, que passam o dia todo em escritório, sala de aula, ou para vocês que são aposentadas e querem receber os seus filhos, os seus netos em casa, oferecendo uma alimentação mais inclusiva, mais saudável, entendendo as dores deles, né, se for necessário. É um conhecimento útil para os jovens que já estão percebendo um aumento de peso, para as mulheres que se tornaram mães e não conseguem emagrecer, ou para as famílias que ainda se alimentam de forma desequilibrada. Eu quero te dizer que é totalmente possível fazer o seu próprio alimento de forma simples, prática, saudável e gostosa. E tudo isso pode transformar a sua vida e a vida da sua família. E por que nós da Inspire decidimos dividir essas receitas com vocês aí? É porque nós sabemos que tem muitos de vocês aí que estão nos ouvindo que se identificam com essas situações aí também. E, principalmente, querem mudar. Nós queremos que todos tenham acesso a uma alimentação saudável e consciente. E nós somos a prova que vocês podem mudar. Pois se nós estamos fazendo, vocês também podem. Não é porque a gente já trabalha com comida que só por isso que a gente está fazendo isso daqui. Como falei, eu trabalhava já em cozinhas, já trabalhava em restaurantes e eu não conseguia fazer o meu pão.
né? Então não é esse motivo. Mas tem também, né, o meu exemplo em que eu precisei encontrar uma alternativa que unisse o prazer e bem-estar para eu continuar comendo pães, né? Como falei, tem uma leve intolerância ali ao glúten e, né, principalmente com o pão branco. Então eu precisei aprender a fazer um pão integral, fazer um pão de aveia, fazer um pão de farinha de arroz, coisas que eu nunca tinha comido antes. O primeiro pão de arroz que eu comi fui eu que fiz. Eu nunca vi numa padaria aqui um pão de arroz, né? Então a gente é prova que vocês também podem mudar. Essa decisão aí, né, de fazer esses pães pra gente e ver que esses pães deram certo, né, transformou a nossa rotina, né, contanto que além da gente se alimentar desses pães, os pães se tornaram uma das nossas fontes de renda, onde, né, os nossos clientes também estão muito satisfeitos com a qualidade desses produtos. Mas agora, né, vamos parar de enrolar vocês aí contando as nossas histórias e vamos aí para as receitas dos pães, né? Vamos mostrar aí, pessoal, como que a gente faz esses pães. Então, pessoal, voltando aqui, agora vamos fazer os nossos pães, né? Chega de historinhas aí. Vamos colocar a mão na massa. Na verdade, para esse primeiro pão aqui que a gente vai fazer, a gente não vai colocar a mão em si na massa, porque a gente vai começar pelo pão de farinha de arroz. Ele é um pão diferente, que a massa dele fica homogênea, ela não fica firminha igual a massa do pão de farinha de trigo, que ela fica firme ali, tu vai sovar. Essa massa aqui não, ela fica homogênea, né? Porque se você deixar ela muito firme, ela vai pro forno, vai assar, vai ficar pesado, o pão vai ficar mais duro. Então, quanto mais homogênea a massa ficar, melhor, né? Então, vamos lá para os ingredientes. A gente vai precisar de 200 gramas de farinha de arroz. Aqui a gente tem a farinha branca, mas pode ser a farinha de arroz integral. Temos 50 gramas de polvilho doce, 10 gramas de açúcar mascavo, 6 gramas de fermento biológico seco, 300 ml de água morna e a gente vai colocar aqui 6 gramas de sal ou uma colher de café de sal. A gente vai começar, pessoal, colocando a água, um pouco da água no fermento aqui. Para já esse fermento começar a agir. A água morna já vai ajudar ele trabalhando ali. E enquanto isso, a gente vai misturar o restante dos ingredientes. Misturar bem o sal na farinha. Vamos acrescentar aqui o polvilho doce. As 10 gramas de açúcar mascavo. Vamos misturar bem aqui, pessoal. Principalmente o sal. Porque o sal, ele... digamos que ele atrapalha o trabalho do fermento, caso ele entre em contato direto com o fermento. Depois que ele estiver bem misturadinho aqui, não tem problema. Mas o que ele não pode é entrar em contato direto com o fermento, que ele acaba enfraquecendo o fermento e o fermento não consegue desempenhar o papel dele, né? Então, teu pão não vai crescer como é para crescer. Principalmente esse daqui, que é um pão de farinha de arroz, que ele não tem glúten, então não é um pão que vai crescer muito, né, pessoal? E ele não tem também, essa receita aqui não tem amido,
de milho, não tem ovos, então é um pão que não vai crescer muito. Nessa aqui eu vou adicionar também um mix de sementes. Aqui tem uma semente de girassol, de chia, de linhaça, né? Isso aqui é opcional, mas eu vou adicionar aqui porque dá um sabor especial aí, dá uma aparência bem legal no pão. Lembrando que os nossos sentidos já sentem o alimento, né? Já começam a sentir pelo olfato, depois pela visão, pelo toque, e depois que a gente sente no paladar, né? E agora a gente vai adicionar 2 colheres de sopa de azeite de oliva. A gente vai estar adicionando um pouquinho da água, metade, né? Aqui tinha 300 ml, eu já coloquei 50 ml ali no copo com o fermento. E agora vamos estar adicionando metade dessa água aqui. E misturar. Começar a misturar aqui. Lembrando que a farinha de arroz ela absorve bem a água, então a gente deixa ela aqui paradinha um pouco, daqui a um pouco ela já absorve essa água que está aqui. Essa massa que está molinha agora, daqui a um pouco ela já começa a endurecer. Vamos deixar ela dando uma hidratada aí, vamos misturar esse fermento aqui melhor na água, mas ele já está agindo, ó pessoal. Já está dando essa espuma aqui. É a hora certa da gente colocar ele aqui. Ele até poderia ficar mais tempo, né? Mas tudo depende também da temperatura externa. A gente está aqui em Santa Catarina, estamos em pleno inverno. Então aqui tu deixa a água morna em cima da bancada como tá. Daqui a um pouco a água já está fria. Então a gente vai misturar o quanto antes aqui essa massa, esse fermento na massa. E agora adicionamos o restante dessa água. Ela às vezes demora um pouco para absorver a água, mas continue mexendo aí, pessoal, que chega uma hora que ela dá o ponto. Eu acabei já colocando toda a água aqui, né? Mas você pode também aí estar colocando ela aos pouquinhos, aí você vai sentindo melhor. Caso ela passe um pouco do ponto, é só você estar adicionando mais farinha. Porque ela não pode, pessoal, ela ficar muito dura aqui. Porque se ela ficar muito dura aqui, aí o seu pão vai ficar duro, pesado. Então quanto mais molinha ela ficar aqui, mais macio o teu pão vai ficar. E agora a gente vai mexer essa massa aqui por pelo menos uns 5 minutinhos. Alguns momentos depois. Agora a gente vai colocar ele na forma aqui, né? A gente já
mexeu ele por 5 minutos. Vamos colocar ele na forma. A forma, pessoal, precisa estar untada e enfarinhada com a farinha de arroz, né? Para esse teu pão aqui soltar mais fácil quando tu tirar ele do forno. E é isso aí, ó, pessoal. Esse aqui é o nosso pão de farinha de arroz. Sem glúten, sem lactose. E agora a gente vai deixar esse pão aqui entre 20 e 30 minutos em algum lugar que não pegue vento, né? Se puder cobrir isso daqui, que ele estará crescendo aqui também agora um pouco. Após esse tempo, você leva ele para o forno. O forno precisa estar pré-aquecido a 200 graus. Aí você leva ele para o forno e nesse forno ele vai ficar 1 hora assando. Lembrando que os últimos 10 minutos é bom você ligar o dourador do seu forno para ele estar dando uma dourada e ficar mais bonito o teu pão e mais crocante. Tá ok? Eu vou deixar ele aqui descansando agora. Vou colocar ele dentro do forno aqui para não pegar o forno, esse forno aqui está desligado. Vou deixar ele dentro do forno ali para ficar quentinho. Vocês vão notar que essa massa aqui ela esquenta, ela está bem quentinha. E aí vamos deixar ali, enquanto isso a gente vai fazer o pão integral sem açúcar, tá ok? Então, pessoal, agora vamos para o pão integral sem açúcar. A gente vai precisar de 350 gramas de farinha integral, 6 gramas de fermento, 200 ml de água morna, 2 colheres de azeite de oliva e eu vou colocar também um mix de sementes nessa receita aqui. Vamos lá então, pessoal, vamos começar também pelo fermento, né? Vamos colocar um pouco de água aqui no fermento, né, para ele ir agindo já, igual a gente fez com o pão de arroz. Vamos estar colocando aqui 6 gramas de sal, né, uma colherinha de café aqui, dá em torno de 5, 6 gramas. Vamos estar colocando aqui também as sementes. Deixa eu pesar essas sementes aqui. Colocar, a gente usa aqui 30 gramas de semente para um pão, né, que vai ficar em torno de 500 gramas no final. Aí. 3 colheres de sopa. 30 gramas de semente é equivalente a umas 3 colheres de sopa. Vamos misturar bem isso aqui. E é o mesmo caso do outro pão que a gente tinha falado a respeito do fermento e o sal, né? Não é legal colocar o fermento aqui e ele entrar em contato diretamente com o sal. Vamos estar adicionando 2 colheres de azeite de oliva. Dar uma misturadinha aqui. Colocar um pouco dessa água. Hidratar aqui um pouco dessa massa. Agora a gente mistura, né, dá uma misturadinha nesse fermento, ele já está agindo aqui, pessoal.
Eu não sei se dá pra ver aqui certinho, mas ele já tá agindo, já tá dando essa espuma em cima. É sinal que o fermento já está trabalhando. E aqui a gente vai misturar ele. Na farinha. E agora vamos continuar mexendo com essa colher. Adicionamos mais um pouco de água. Aqui a gente está usando 200 ml de água. Lembrando que às vezes vai precisar um pouco mais de água, depende da marca da farinha que tu usa. Mas 200 ml é o ideal para essas 350 gramas de farinha. Aí tu mexe um pouco aqui com a colher. Na hora que ela tiver igual uma farofa, essa massa, aí vocês abandonam a colher aqui e vão com a mão na massa, pessoal. Aqui começa a magia. De você colocar mesmo a mão na massa. Começa a amassar isso aqui. E essa massa aqui agora, ó, você vai misturar, tipo, começar a amassar ela. Amassa ela por uns 2 minutos aqui, ó. Aí depois desse tempo você vai ver se você vai precisar adicionar mais açúcar ou mais farinha. Antes disso, não adianta tu misturar mais alguma coisa aqui, porque talvez tu coloque mais água achando que ela tá seca e depois ela fica mais mole do que o desejável, e daí tu precisa adicionar farinha. Ou aqui tu acha que ela tá muito úmida e vai adicionar farinha e depois ela vai ficar muito seca, e daí você vai precisar estar adicionando mais água. Então o ideal aqui, pessoal, é você misturar ela aí uns 2 minutinhos. Vai mexendo ela dentro aqui da bacia mesmo. Ou se quiser estar sovando ela diretamente na bancada, eu logo vou tirar ela aqui da bacia já para vocês verem. Só vou esperar aqui ver o que ela vai precisar a mais. Talvez ela precise um pouquinho mais de água. Vou colocar ela aqui. Caso você não queira mais mexer ela aqui dentro da bacia e leve para a bancada, é legal tu colocar uma farinha na bancada aqui, para não correr o risco dessa massa grudar. E aqui você começa o processo de amassar ela. Ó, já faz uns 2 minutos que eu tô mexendo ela. Então ela já, digamos, ela tá num ponto legal, ó. Só que agora eu preciso sovar essa massa por pelo menos uns 10 minutos. Aí que tá um dos segredos para esse pão ficar macio, né? Um deles é você
deixar o fermento agir na água morna ali no começo. Não misturar, né, o fermento já direto com a farinha, ou deixar para misturar muito depois. Então, colocar a água no fermento, deixar ele agir. O legal aqui, hoje na verdade a gente, né, tá com o tempo cronometrado, mas se você tem um tempo ali, o legal é você deixar pelo menos uns 5 minutos esse fermento na água morna, que ele vai, dependendo do recipiente que tu coloca, ele chega até a transbordar ali. Então, daí nesse momento é o momento ideal para você misturar ele com a farinha. Mas aqui a gente tá com o tempo um pouquinho mais curto. E agora é sovar, ó, pessoal. Essa minha aqui, ela tá um pouquinho seca, ó. Puxa ela, ela arrebenta. Então, ela pode ser hidratada com um pouquinho mais de água. Caso você não queira colocar diretamente, como aqui é pouca água que vai agora, ó, só molho minha mão. Ó. E vou amassando. Essa massa aqui também, quanto mais homogênea ficar, ela não pode ficar grudando na tua mão. Mas ela também não pode ficar muito dura. Que quanto mais dura ela ficar aqui, mais duro o teu pão vai ficar também. Menos vai crescer. E aqui é a calma, pessoal, né? É uma terapia isso aqui, você ir trabalhando com a massa, sentindo, né? Conversando com a massa aqui, colocando a tua energia nela. E como falei antes, questão de valores, quando a gente vai fazer um pão desse, como desse tamanho aqui, ele cabe 4 pães dentro do forno, pessoal. Então, né, esse pão aqui também tem uma média de lucro de R$10 por unidade. Então, cada 4 pães que tu faz, tu tem pelo menos R$40 de lucro, pessoal. Às vezes você está querendo uma renda extra aí, tem um tempinho em casa ali, que vai fazer o teu pão, né? No mesmo tempo que tu faz um, tu faz 4. Então vale muito a pena. Muito a pena mesmo. E aqui vamos aí, pessoal, 10 minutinhos, amassando.
Pessoal, essa massa aqui, ó, já deu o tempo dela aqui da gente estar sovando ela. Então a gente vai colocar ela em um recipiente. Deixa eu pegar aqui um recipiente. A gente vai estar colocando ela aqui no recipiente. Pode cobrir ela. A gente coloca ela aqui. Você pode cobrir ela e levar num lugar que seja protegido do frio ali, para essa massa dobrar de tamanho. Isso vai depender da temperatura externa aí, mas em média uns 30 minutos. Passando esses 30 minutos, vocês retornam ela, vocês colocam essa massa, dão mais uma sovada ali nela de 1 a 2 minutos, colocam ela na forma, esperam ela crescer mais um pouco ali na forma e depois vocês, daí somente depois que ela vai para o forno, né? Então lembrando aqui, recapitulando, essa massa aqui agora, né, vocês vão cobrir ela, vão colocá-la num lugar quentinho, deixá-la descansando ali por uns 30 minutos. Após esse tempo, vocês vão pegar ela, sovar ela mais um pouco, por uns 2 minutos, colocar ela na forma, né, uma forma untada, deixar ela nessa forma crescer mais um pouco, né, em torno de uns 10 minutos. Aí, dentro desse tempo dos 10 minutos, você já liga teu forno, deixa o forno aquecendo ali a 200 graus. Passando esse tempo, você coloca essa massa no forno. No forno, pessoal, essa massa vai ficar por 1 hora, né? Lembrando que daí os últimos 10 minutos é bom você ligar o dourador do teu forno
para dourar, né, o pão, ficar com uma aparência mais bonita e a massa, a casca ficar mais sequinha também. Tá ok? Então, pessoal, Então, pessoal, voltando aqui para termos mais uma palavrinha com vocês. Mas como o nosso tempo é valioso e o de vocês também, e já estamos aqui há mais de 1 hora, e eu sei que vocês não querem parar por aqui e querem ir a fundo e aprender mais sobre pães e acompanhamentos deliciosos, saudáveis e super fáceis, reduzindo o açúcar, a lactose, o glúten e os conservantes, e para saborear o melhor da culinária caseira de forma leve e nutritiva, eu tenho o prazer de anunciar em primeira mão para vocês que estaremos abrindo as matrículas para o nosso curso completo, onde ensinaremos várias receitas que temos hoje no cardápio de produtos da Inspire Alimentos. Nesse curso você terá 2 anos de acesso, onde teremos aulas gravadas e também aulas ao vivo, para você iniciar na panificação saudável, do jeito certo, preparando diferentes tipos de massas, ou se você já produz pães, terá em mãos um material super valioso para o seu aperfeiçoamento, mas além de massas, teremos aulas também de como preparar os melhores acompanhamentos e sobremesas saudáveis. No módulo de massas teremos 11 receitas, sendo que algumas serão disponibilizadas em aulas gravadas e outras ao vivo, que posteriormente ficarão com a gravação disponível também para quem não conseguir participar da aula ao vivo, ou se quiser rever depois. As receitas são calzone com massa integral, com recheio de legumes, outra aula de pão de farinha de arroz, sem glúten e sem lactose, aula de pão integral sem açúcar, outra aula ensinando a fazer torta de legumes sem glúten e sem lactose, aula de pão de aveia com ovos e queijo parmesão, pão integral com açúcar, pão branco sem lactose, e todas essas estarão disponíveis na plataforma do curso. Já as aulas de produção de bisnaguinha integral, pão de aveia sem glúten e sem lactose, pão integral com ovos e queijo, pão de farinha de arroz feito com ovos e queijo parmesão, serão realizadas ao vivo e contamos com a participação de vocês, porque essas aulas serão realizadas via Google Meet e vocês vão preparar junto com a gente. Mas, como dissemos, além dos pães saudáveis, teremos aulas para a produção dos acompanhamentos saudáveis. Isso mesmo, vamos ensinar vocês a preparar 9 acompanhamentos. Teremos aulas gravadas para fazer o tomate seco, o mousse de banana, geleia de abacaxi, patê de alho poró. E os acompanhamentos que teremos aulas ao vivo serão o molho de tomate caseiro, leite de amendoim, patê de alho poró e azeitona e hambúrguer de amendoim. Mas não vamos parar por aí, né? Após uma deliciosa refeição com pães e acompanhamentos, faltam o quê? As sobremesas, né? É claro. Então, no módulo de sobremesas da Inspire, você contará com 7 receitas para estar produzindo aí, fáceis de preparar e saudáveis, sendo as aulas gravadas de bolo decorativo sem glúten, calzone com massa integral com recheio de mousse de banana, canjica sem lactose, e teremos também as aulas ao vivo de sobremesas, que serão o bolo de aveia sem glúten e sem lactose, brigadeiros sem lactose, tem o bolo de banana com pasta de amendoim cru e a cuca com mousse de banana sem glúten e sem lactose. Então, pessoal, ao todo o cardápio atual da Inspire Alimentos conta com 27 super receitas, receitas essas que hoje alimentam a nossa família e trazem a renda digna para as nossas vidas. E também levamos um alimento de qualidade para a mesa dos nossos clientes. E para provar essa oportunidade de renda para vocês, aqui estão alguns prints de clientes nossos satisfeitos com os nossos produtos. E olha só aqui a prova de que esses produtos trazem renda financeira para o sustento da nossa família. Mostra os prints, produção. E aqui também vou apresentar o nosso cardápio com o valor que cobramos na venda de cada um dos nossos produtos. Viram só, pessoal, como é possível?
Estamos aliando a nossa alimentação saudável com a possibilidade de obter uma boa renda com isso. No nosso caso, essa é a renda principal da nossa casa hoje. O que para você talvez seja uma ótima oportunidade de ter uma renda extra. Ou se você já produz alimentos e comercializa, pode ter o diferencial de fornecer esses produtos saudáveis, indicados para pessoas com restrições alimentares, né? Zero lactose, zero açúcar, zero glúten, baixo em açúcar e sem conservantes. Como nós já falamos anteriormente, a maioria dos nossos clientes tem preferência por esses produtos mais saudáveis. Primeiro, por serem difíceis de ser encontrados. Depois, porque quando encontram, os valores são absurdos. E por último, que geralmente vêm acompanhados de conservantes e aditivos diferentes dos nossos produtos. E olha só, pessoal, assim como o Chucho apareceu na minha vida, foi o resultado de muitas orações e eu entendi que Deus não une pessoas e sim propósitos. Vocês também são o resultado de nossas orações. Você, assim como nossos clientes, talvez tenham pedido em suas orações ou tenham sentido aí no coração que precisam mudar a sua vida. Alguns com necessidades por restrições alimentares, e aqui está a oportunidade de começar essa mudança. E nós vamos ajudar você. Eu lembro quando eu estava começando a fazer bolos e eu queria muito que as pessoas experimentassem o meu bolo. E de alguma forma essas pessoas vinham até mim querendo muito experimentar os bolos. Mas às vezes elas não tinham condições financeiras e a gente ia negociando ali até chegar num acordo que ficava bom para todo mundo. E assim eu ganhava o meu sustento e tinha mais clientes satisfeitos. E o que eu quero dizer para vocês é que qualquer dúvida que vocês tiverem das formas de pagamento, que entrem em contato com a nossa equipe ali para vocês não deixarem essa oportunidade passar. Não são somente receitas, tem um propósito muito maior por trás disso tudo. E a gente aprendeu aqui na Inspire que a prioridade para a gente é cuidar de nós, para a gente ter força e energia para alcançar os nossos sonhos e cuidarmos dos nossos próximos amados. Todo mundo merece viver bem, viver com saúde, com disposição, com alegria, com amor e gratidão. E mudar a nossa alimentação é o primeiro passo para transformar a nossa vida. Mas não serão somente as aulas gravadas, né? Teremos também as aulas ao vivo. E agora, vamos aos bônus do nosso curso. E para iniciar, trago para vocês que já que teremos a turma formada, nada mais justo do que acontecer a troca de experiência entre todos os alunos. E nós, né? Porque aqui na Inspire Alimentos nós acreditamos que todos têm o que aprender e todos têm o que ensinar. E um grupo onde esse diálogo e troca de experiências é possível só trará mais valor ainda para nossos trabalhos. Então, a partir do fechamento das matrículas, vamos montar nosso grupo de WhatsApp da turma, onde incluiremos vocês no nosso dia a dia. E lá poderão compartilhar suas experiências, dicas, conquistas e problemas que possam ser resolvidos com a ajuda de colegas que talvez já tenham passado pelo mesmo. Você não estará mais sozinho. Mas não para por aí. Os nossos bônus. E para manter esse propósito da alimentação inclusiva e saudável aceso dentro de vocês, nosso outro bônus será disponibilizar mais 3 e-books de receitas. Um das massas saudáveis, outro dos acompanhamentos saudáveis e por último um e-book com as sobremesas saudáveis. Esses e-books nós já vendemos no passado eles por R$ 29,90 cada. E eles vão de presente para todos que se matricularem nessa nova turma. E tem mais um bônus, um super módulo com aulas onde eu, Chucho, estarei te ensinando a calcular os custos da sua produção, para que você consiga estabelecer uma ótima margem de lucro para você. E a Duda vai ensinar a você como pode aproveitar essas oportunidades do dia a dia para vender esses produtos, garantindo a sua renda extra com a produção desses alimentos. E se para você estipular o preço dos produtos continuar sendo uma dificuldade, temos mais um bônus que será nosso segredo, tá? Sabe a tabela do cardápio com valores da Inspire que eu mostrei anteriormente? A concorrência não pode saber dela, ok?
Pois é, vamos te mandar, né, essa tabela também editável para que você possa colocar a sua logomarca, nome, telefone. E além dessa tabela, nós temos também a tabela de valores nutricionais de cada uma das receitas que estaremos ensinando. E ambas vocês poderão enviar para os seus clientes para que eles saibam quais os produtos você tem a oferecer e os preços que cobra para as encomendas. Mas vamos falar agora um pouquinho do curso novamente. Ao todo, são 27 aulas de receitas que você estará aprendendo a preparar. E hoje, no digital, vemos que empresários do ramo gastronômico estão comercializando cada receita junto com uma aula gravada por em torno de R$ 47 cada. E nós, para essa turma, estaremos entregando 27 receitas de alimentos inclusivos e super saudáveis. Juntamente com as aulas do preparo delas, se considerando o valor de mercado de cada uma, esse curso deveria valer no mínimo R$ 1.269. Então, esse é um valor justo por esse curso, valor que eu poderia cobrar hoje nas matrículas do Alimentação Harmoniosa. Até porque todos esses conteúdos, suporte, você terá do conforto da sua casa. E além disso, mais um diferencial da Alimentação Harmoniosa é que você não vai precisar perder tempo em trânsito se deslocando para fazer aulas em locais externos ou às vezes até tendo que viajar para polos educacionais, tendo despesas de hotéis e ficar longe da família. Talvez aprender a fazer algumas dessas 27 receitas que nós ensinamos e aqui comigo, através do digital, nós vamos conseguir um melhor desempenho do seu tempo, tudo de maneira prática e fácil, podendo assistir às aulas e aplicar quando quiser. Então, você que está nos assistindo até aqui nessa jornada, precisa entender que se você já faz pães e quer se aprimorar, vai levar junto várias receitas de acompanhamentos e sobremesas, e algumas horas de aula você já estará capacitado a poder, né, ter prática na sua cozinha essa produção. Sozinho ou com a ajuda dos seus familiares, que nunca mais precisarão ser reféns de pães e alimentos industrializados que estão disponíveis lá nas prateleiras dos mercados. Você sempre terá a opção do saudável feito pelas próprias mãos. Nós sabemos que hoje nosso tempo é nosso recurso mais valioso, e levando tudo isso em consideração, os 1.269 por todo esse pacote que entregamos não está fora do preço do mercado. Até porque já está mais do que provado que apenas um pão zero lactose no mercado pode custar até R$ 30. E nós sabemos que nele existem vários aditivos e conservantes que queremos evitar. Já pensou então no valor que tem uma cuca zero lactose e zero glúten? Pensa na oportunidade de oferecer um produto que praticamente não existe aí na sua cidade. Aí você já aproveita a oportunidade de que o forno já está quente do seu pãozinho e poderá produzir mais e ter uma renda extra com isso. Tendo produtos diferenciais ou por acaso você conhece alguém que vende pães, acompanhamentos e sobremesas artesanais, zero lactose, zero glúten e outros? Sabendo do que se trata, como esses alimentos são necessários para as pessoas que têm restrição, como vimos a história do nosso cliente intolerante à lactose no início da aula, com o seu problema de hérnia de disco na coluna, além dele que tem esse tipo de necessidade, existem muitas outras pessoas que de fato se importam com sua alimentação e darão a preferência. Então não tem erro, é retorno garantido e rapidinho vocês conseguem pagar todos os investimentos se seguirem o que nós estamos ensinando, o que nós estaremos ensinando no módulo de cálculo de custos e como vender. Mas como sabemos que poucas pessoas têm esse valor de 1.260 disponível para pagar num curso e como realmente a nossa missão é levar a alimentação harmoniosa e saudável para o máximo de pessoas que a gente conseguir, óbvio que esse valor do curso precisa ser mais acessível. Então vamos cobrar nele a metade do valor. Sabemos que essa transformação vale muito mais do que isso. Além de que a realidade de quem experimenta os nossos produtos dão a preferência para eles, não só pelo sabor, mas sim pela energia de vitalidade que sentem por se alimentar bem. No primeiro dia de matrículas essas que vão se encerrar no domingo que vem, terá um descontaço de mais R$ 200. Junto com a nossa equipe, fizemos de tudo para melhorar as entregas para essa turma, que realmente será exclusiva. Nós provavelmente não daremos todos esses bônus novamente.
E se você também quer ter ou quer ajudar a sua família a ter uma alimentação mais saudável, fique sabendo que essa oferta que estamos fazendo agora será somente para essa turma. Não garantimos que para as próximas turmas a gente consiga oferecer esses mesmos valores entregáveis e bônus. E para ajudar você mais um pouquinho, agora na sua tomada de decisão, é nesse momento que vamos separar quem realmente está comprometido com a missão de levar essa alimentação saudável, né, adiante. Porque o valor é esse que você está imaginando mesmo. Agora deve estar passando pela sua cabeça que o curso tem um valor, né, aproximado aí de R$ 630. E sim, esse é o valor que vamos cobrar nas matrículas da nova turma. Mas, para você que ficou até agora aqui comigo, saberá de um segredinho nosso. De hoje até amanhã às 23h59, chega a parecer loucura da minha parte, né? Mas eu preciso que fique bem claro para vocês que estou comprometendo o caixa da nossa empresa aí com todos esses entregáveis e descontos. E principalmente o bônus do primeiro dia. Mas nós só estamos fazendo isso porque essas pessoas comprometidas merecem o nosso comprometimento também. E se depender de nós, os resultados da sua transformação serão acelerados, melhorando cada vez mais a qualidade dos pães e alimentos que você produzirá. E essa oferta inédita é exclusiva para quem fizer a escolha de entrar para essa nova turma do Alimentação Harmoniosa e fizer sua matrícula a partir do término dessa aula até amanhã às 23h59. Você investirá somente R$ 430 à vista. Isso mesmo, R$ 430 você fará a matrícula. Então, repetindo, pessoal, quem se matricular no primeiro dia ganhará um desconto de R$ 200. E isso só você que assistiu até aqui sabe. Ou seja, quem entrar para a turma até amanhã às 11h59 da noite e não deixar para depois estará investindo o total de R$ 430 à vista. Para tudo isso que a gente falou, aí de quarta-feira a domingo, que é o dia do término das inscrições, o valor da matrícula será 630. Então, se você quer um conselho nosso, aproveita e faz a matrícula agora mesmo. Assim você vai garantir esse desconto e todos os bônus. Lembrando que durante 7 dias estarão abertas as matrículas da nova turma do Alimentação Harmoniosa. Próximo domingo encerramos as matrículas. O valor desse investimento poderá ser pago à vista, em Pix, boleto, cartão de crédito e débito ou por financiamento estudantil, o Parcelex. Mas a sua matrícula também poderá ser parcelada no cartão de crédito em até 12 vezes com os juros, dependendo do número de parcelas que você optar, ficando apenas 12 vezes de R$ 44 e R$ 47. Pensa, gente, só R$ 44 por mês. Com 2 pães zero lactose e zero glúten em casa, que você produzir ao invés de comprar no mercado, você já paga a parcela do curso. E para quem quer aproveitar a oportunidade de ter uma renda com isso, 2 pães desses que você vender já paga a parcela do curso também. Não tem como melhorar, né? Mas tem sim, porque temos nossa garantia do produto. E assim que efetivar a sua matrícula, você terá o acesso, né, aos primeiros módulos, aulas e materiais. E se em uma semana você desistir do investimento por qualquer motivo particular, por lei, essa é a garantia incondicional e eu devolvo o seu dinheiro. E a amizade continua mesmo. Você pode continuar assistindo, né, os nossos conteúdos das páginas do Insta, YouTube, Face e de outras fontes aí, que aliando esse conteúdo gratuito às práticas de planificação, talvez em uns 2, 3 anos aí tu conseguirá atingir, né, esses mesmos resultados de pães lindos, saborosos e saudáveis. Isso na melhor das hipóteses. Mas eu te dou uma garantia ainda melhor do que a garantia de 7 dias. A garantia condicional. Que estamos lançando hoje para essa turma que irá jogar toda essa responsabilidade do desenvolvimento em cima de nós mesmos. Para que você não precise sofrer anos na cozinha errando a cada obstáculo. Se no término do curso você seguir todas as instruções que damos no curso, assistir todas as aulas e me mostrar que colocou em prática e que o conteúdo não foi o suficiente para você conseguir produzir os alimentos da Inspire Alimentos, após uma nova consultoria personalizada da nossa equipe para você,
Depois disso, você ainda não tiver sucesso, nós te devolvemos todo o dinheiro que você investiu e ainda te pagamos mais R$ 200 para compensar o tempo que você perdeu com a gente. Eu sei que vocês podem estar surpresos, mas eu não tenho nenhuma insegurança em te oferecer essa garantia, porque eu tenho certeza que o nosso método, o método que desenvolvemos, funciona, porque hoje sustentamos a nossa família com a prática dele. Então o seu risco é zero. Você não tem mais desculpas de por que não investir agora na sua saúde e carreira, e essa é a oportunidade que você estava esperando. E como todos nesse mundo sabem, você precisa mais do que nunca investir na sua formação para que o seu diferencial no mercado seja os resultados positivos na saúde e na satisfação dos seus clientes, sendo indicado por eles a outros também. A escolha de melhorar a sua saúde e de quem está à sua volta terá o apoio da nossa comunidade, onde você não se sentirá sozinho e fazerá parte desse time que tem a missão de levar saúde em alimentação para todos os cantos do Brasil. E agora chegou o momento de você tomar uma importante decisão. Você terá duas opções. A opção número 2 é você continuar a sua vida, a sua caminhada, seguindo sozinho, tentando esquecer essa oportunidade de renda e alimentação saudável que nós estamos apresentando aqui para vocês. E não entrar nessa missão com a Inspire e tá tudo certo. É uma opção sua e com certeza nós respeitamos. Você poderá utilizar os conteúdos gratuitos disponíveis aí nas nossas redes sociais. Lembrando que levaram 3 anos de atuação como proprietária de uma empresa no ramo alimentício para chegarmos nisso. Mais os conhecimentos e criação do Chuchu para a gente desenvolver e validar com os nossos clientes esse cardápio. Então você pode ficar à vontade para errar, acertar, errar novamente, mas se para você passar por tanta dificuldade e perder horas e muitos ingredientes tentando fazer um pão que pode ficar duro, abatumado e ficar pesado, tá tudo certo. Respeitamos a sua decisão, continue assim e fique à vontade para consumir os conteúdos gratuitos das nossas páginas, de maneira desordenada e sem uma comunidade especialista para te amparar. E nós temos também a opção número 1, a opção campeã, que é a opção que irá revolucionar a sua vida e de quem está à sua volta através da alimentação saudável. A opção de você vir com a gente, se juntar a essa turma que só cresce fazendo a verdadeira inclusão alimentar acontecer. E olha só, para esse evento tivemos mais de 2.000 inscritos. E apesar de ser online, devido às mentorias particulares e o acompanhamento que fazemos com as alunas matriculadas, nós não conseguimos atender centenas de pessoas ao mesmo tempo. Então as vagas são limitadas para a alimentação harmoniosa. O nosso curso é personalizado e por isso recomendamos seriamente que vocês façam a matrícula o quanto antes. E agora, para você efetuar sua matrícula, estamos enviando exclusivamente aqui no chat, no grupo de WhatsApp, o link da página de matrículas e a nossa parceira, né, que vai hospedar esse curso é a Hotmart. Lá no momento de fazer o pagamento e efetuar a matrícula, aparecerá como beneficiários os bancos da plataforma, podendo ser para a Edin do Brasil ou para a eBanks. Ambas são da Hotmart. E também outro recado importante, nós não estamos mandando o link no privado do seu WhatsApp. O link está sendo encaminhado apenas nos grupos do nosso evento e aqui no chat, agora nesse momento, né? E é isso aí, gente, né? Esperamos que tenham gostado da contribuição. Aguardamos vocês na nossa turma do Alimentação Harmoniosa. Isso Fiquem aí, com galera. Deus aí, Gratidão. que Deus abençoe a todos. Gratidão por estarem até aqui com a gente, né? Nos acompanhando, Foi nos uma honra ouvindo, né? Vendo as nossas dividir. receitas. Acabamos já, nesses poucos momentos aí, acabamos já aprendendo bastante com vocês. E com certeza, nas nossas aulas, que serão ao vivo, nos acompanhamentos via WhatsApp, nas nossas trocas de conversa ali, aprenderemos muito mais com vocês e vocês com nós também. Então, a todos uma ótima semana e nos vemos no curso Alimentação Harmoniosa.
Gratidão aí, Gratidão. pessoal, por terem nos acompanhado, né, até aqui. Gratidão, foi uma honra dividir tudo isso com vocês. Foi um prazer também preparar tudo isso para vocês. Gratidão por estarem aí com a gente. Tenham uma ótima semana e nos vemos na turma do Alimentação Harmoniosa. Até lá. Até lá.